diferentes ciclos da vida, né, de cada um. Ainda faltou a gente comentar. É uma área importante, porque nós vimos já a recomendação de vários alimentos, a recomendação diária, e como que tem que ser o aporte calórico também, de 2.000 calorias por dia, a não ser que a pessoa esteja fazendo alguma dieta específica, essa é a recomendação de consumo diário, né? E aí, hoje, falaremos da biologia molecular, os tópicos de nutrigenômica, nós já falamos nas aulas anteriores de compostos bioativos, mas principalmente a nutrição nos diferentes fases da vida, né? Então, dentro de biologia molecular, o que significa? São todos esses estudos, avanços em estudos, em pesquisa, em nível molecular. Então, em nível molecular, como esses nutrientes e também os compostos bioativos dos alimentos interagem com o nosso genoma, né? Então, como que eles possuem essa interação no DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, e depois na transcrição para formar o RNA, ácido ribonucleico, e tudo a partir das proteínas, né, a nossa identificação genética. E essa identificação impacta na nossa saúde diretamente, né, na constituição do nosso corpo e do metabolismo. Então, o estudo, né, as pesquisas em biologia molecular, ela tem hoje em dia a função de estudar se a pessoa tem uma propensão ou não a doenças crônicas não transmissíveis. E essas doenças crônicas, muitas estão relacionadas também com a nossa nutrição. Por isso que a gente se preocupa com alguns alimentos que previnem determinadas doenças. Então, vai estudar essa forma, né, como a gente se relaciona com os componentes, né, dos alimentos. Aí nós temos duas áreas dentro da biologia celular, a nutrigenômica e a nutrigenética. A nutrigenômica é o modo como o nutriente e os compostos bioativos interagem com o genoma, né, modulando a expressão dos genes para revelar resultados fenotípicos daquela interação, incluindo fatores de risco para a doença. Então, essas informações de cada um, como que esses nutrientes e compostos bioativos interagem com com o nosso genoma, né? E isso vai revelar esses fatores de risco. Já a nutrigenética estuda a influência das variações que ocorrem no nosso DNA em resposta à alimentação. Então, um pouquinho diferente, né? Como é que como é que a gente responde o DNA de acordo com a resposta a essa alimentação. Então, a união dessas duas áreas que são importantes em nível molecular para estudar e avaliar as nossas susceptibilidades, né, a ter alguma doença. Dentro da nutrigenômica, os componentes da alimentação, que são os nutrientes e bioativos, vão influenciar a expressão gênica, né, a capacidade de síntese tanto das proteínas como de metabólitos. Então, síntese das proteínas é proteoma, e o estudo da síntese dos metabólitos é metaboloma. Então, tudo isso aumenta ou reduz a nossa expressão gênica, e isso confere, né, esse equilíbrio entre a saúde e a doença. Então, para vocês observarem como tem impacto, como é importante os componentes da alimentação e vai impactar nessa expressão gênica. Então, aqui tem alguns exemplos que o que acontece no nosso corpo é que nós temos vários fatores, né, que são gatilhos, ou compostos ou moléculas que participam ali
do nosso metabolismo e tem função protetora ou de ativação de algum processo inflamatório, né, por exemplo. O exemplo é o consumo aí de lipopolissacarídeos e ácidos graxos saturados. Então, o consumo elevado de ácidos graxos saturados, ele ativa a ligação do receptor tipo TLR4. E o que esse TLR4 faz? Ativa uma via de sinalização desse fator nuclear, o Kp. E isso aumenta a expressão de genes que codificam proteínas de resposta inflamatória. Então, muitas dessas nós vimos, né, ao longo da disciplina, que peptídeos, proteínas, fazem parte dessa absorção de vários nutrientes, a interação com os hormônios, então todas essas conexões. E por isso que um consumo alto de gordura saturada promove uma resposta inflamatória. Por exemplo, o ácido palmítico, ele promove a fosforilação de um substrato receptor de insulina. Lembrando que a insulina é um hormônio extremamente importante para o nosso metabolismo quando nós ingerimos os alimentos, né? Você não tem o bom funcionamento da insulina, o que acontece? Acaba promovendo o diabetes. Porque a insulina ela tem essa função de sinalizar e mandar essa glicose ali no sangue para ser distribuído para os tecidos. Se ela não atua, fica glicose no sangue, e isso é o caso de diabetes. Então, ele prejudica essa sinalização da insulina. Então, não é só o consumo de açúcar que é o problema, mas de ácidos graxos saturados também, né? Por outro lado, a outra exemplo benéfico, né, dessa transcrição, expressão gênica, são os ácidos graxos poliinsaturados, né, do grupo de ômega 3, que é o EPA, DHA, que eu já falei várias vezes que tem funções importantes para os neurônios, o desenvolvimento cerebral. Então, ele vai diminuir a atividade desse fator Kb e da proteína ativadora AP1. E aí traz uma resposta, né, anti-inflamatória. Então, protege o nosso organismo, né, traz saúde para o organismo. Então, mostrando que nível, né, molecular, nós temos esses fatores ativadores do organismo que promovem a saúde ou promovem algum processo inflamatório, né? E aí que vem o que eu venho falando, né? Esse equilíbrio para que a gente consuma compostos bioativos como flavonoides, quercetinas, resveratrol, que tem ação anti-inflamatória. E nós já vimos, né, na aula anterior, falando dos flavonoides e todos esses grupos, né, que encontramos aí em frutas, em vegetais, em cacau, uvas, em sementes também, como soja, e tem ações aí protetoras. Por isso que é importante um consumo diário de uma quantidade considerável desses alimentos, porque eles vão promover a defesa do nosso organismo. Nós todos os dias estamos não só sujeitos às condições ambientais, mas também o nosso organismo fica produzindo aí compostos oxidativos, né, radicais livres, promovendo o envelhecimento de um modo geral. Não é envelhecimento de pele, mas do corpo, do funcionamento das células, né? Então, aqui tem uma lista desses compostos bioativos presentes nos alimentos envolvidos na modulação dessa resposta inflamatória, ou seja, ações, né, eles diminuem esses gatilhos aqui, esses efeitos inflamatórios, todos eles têm essa função de redução desses gatilhos.
como resveratrol, que nós encontramos em uva, suco de uva, vinho também, curcumina, né, que é da cúrcuma, a soja tem genisteína, frutas cítricas e maçã tem quercetina, as crucíferas, né, repolho, couve-flor, brócolis tem sulforafano, pimenta vermelha tem capsaína, aqui de novo, né, as crucíferas, romã tem ácido elágico, um composto bioativo importante, gengibre tem 6-gingerol e o chá verde que tem catequinas. Então, agora a gente parte para essa recomendação e a nutrição nos diferentes ciclos da vida. Esse livro que eu me baseei bastante para essa disciplina, o Tratado de Nutrição, ele é muito grande, está disponível para vocês lá na aba de materiais de estudo. Então, esse capítulo aqui, a parte 5, que fala da nutrição dos ciclos da vida, está lá. Então, lá vocês encontram mais detalhes para aprofundar no assunto. A parte da vida adulta, nós já falamos bastante, né, dessas recomendações ao longo da disciplina, e lá nesse capítulo é importante vocês retomarem, dar uma lida, que fala, né, a recomendação de um modo geral, o que acontece na fase adulta, os alimentos adequados, as proporções aí de vitaminas, de minerais, né? Então, num estudo, né, de nutrição do consumo aí, ideal, né, sobre demanda e a falta para se obter um equilíbrio, né? O que nós temos? Nós ingerimos nutrientes, ingestão dos alimentos, doença, pressão socioeconômica, comportamental, emocional. O modo como ingerimos tem um impacto do ambiente externo. Não só o fator doença, né, de cada indivíduo, mas as questões sociais, como a gente faz a refeição, se ela é em casa, se ela é na rua, o poder aquisitivo, a cultura de cada região. Então, isso tem um impacto geral aqui na forma como consumimos os alimentos. E a absorção desses nutrientes é impactado pelo ambiente também, pela doença, estresse fisiológico e problemas mecânicos. Impacta na absorção, né? Como nós vimos, não basta ir só em ingestão, mas como nós absorvemos e deixamos os nutrientes bioativos. E a demanda de nutrientes, a partir das condições de infecção, doença, febre e o estresse fisiológico, o crescimento, né, quando a gente está em fase de crescimento, no caso das crianças, estresse psicológico também, inclusive tem um fator interessante, que é o seguinte, a fome, né, como que a gente demanda desses nutrientes. A fome, ela pode ser fisiológica, é um estado do próprio organismo, o estômago fica vazio, pode roncar, e a gente, é uma situação que vai se agravando, né? Ele não passa, a fome, ela permanece aí. E ela vai cessar na ingestão do alimento. No momento que ingeriu, cessou. Agora, estresse psicológico, aí vem essas questões de ansiedade, existe uma fome emocional. Primeiro que ela vem abruptamente, diferente da fisiológica, que ela vem vindo aos poucos, né? Com o passar das horas é que vai aumentando. A emocional, ela vem de uma vez só, aí gera uma ansiedade de um consumo imediato, né? Principalmente por doces ou alimentos gordurosos, e quando a pessoa tem dificuldade de parar de comer, né, não tem aquela questão da saciedade, né, não consegue sentir essa sensação de saciedade, e depois do consumo de forma compulsiva, pode até sentir um pouco de, como se diz, de
de culpa, né, depois daquela refeição. Então, essa fome emocional tem impacto aqui na demanda dos nutrientes, né? E depois a manutenção de corpo, de bem-estar, de um modo geral. Eu fiz uma análise de sangue, eu vou saber o resultado na semana que vem, de todas as vitaminas e minerais. É uma medida indireta, né? Porque é através da coleta do sangue, mas as análises são confiáveis para saber a condição do estado do organismo com relação à distribuição de vitaminas e minerais, para avaliar se é necessária alguma suplementação. Quando você consome, isso a médica falou para mim, um suplemento alimentar com aquele monte de vitaminas e minerais, geralmente eles estão numa dosagem muito baixa, então você consome um pouquinho de cada um, tudo de uma vez. Existem alguns que são até concorrentes, né? E no final você não suplementa nada, porque é uma quantidade muito pouquinha de cada um deles. Se você realmente avaliar, fazer um exame médico e determinar qual é o nutriente que está faltando no seu corpo, aí sim suplementa somente com aquele nutriente ali faltante. Tá? Bom, então, dentro daquela lista da nutrição das fases da vida, começando ali pela fase de gravidez e de lactação, né, de amamentação, bom, desde do preparo, né, do pré-natal, mas pré-gestacional, existe uma avaliação que deve ser feita, um preparo nutricional que deve ser feito, né, melhorando ali até mesmo a fertilidade. Aí sim, nesse preparo, já inicia a avaliação nutricional e a ingestão correta, né, dos alimentos. Então, aqui tem uma distribuição que é avaliada, uma classificação do estado nutricional, índice de massa corpórea, não pode ser um índice único, né, tem que ser avaliado com outros parâmetros. Pré-gestacional, eutrofia, né, de 18,5 a 24,9 é a nutrição de boa qualidade. Qual que vai ser o ganho de peso conforme o trimestre gestacional? E o ganho de peso semanal a partir do segundo e terceiro trimestre, né? Aqui em gramas e em quilos. Então, durante a gravidez, não pode ter um excesso de ganho de peso como justificativa do desenvolvimento do feto, né? Mas uma dieta variada, com muita fruta, com muitos legumes e verduras, já foi comprovado que para o bebê ele vai ter mais aceitação desses alimentos depois na alimentação complementar, né? Quando começa, né, a introdução ali de alimentos nos 6 meses de vida. Então, ele aceita mais quando, durante a gravidez, a mãe já consumiu uma variedade de frutas, de legumes, de verduras. Aqui tem sinais clínicos de carência nutricional a serem observados durante a fase de gestação e lactação. O livro, ele fala bastante dessas carências, né, que a gente vai ver na próxima aula, não percam, falando de doenças carenciais, e o livro, ele dá essas recomendações, né, o que deve ser ingerido, quais são as características, porque é bem voltado para a área de saúde, né, de nutrição, mas aqui tem sinais clínicos, né, de anemia, cegueira noturna para vitamina A, vermelhidão, fissura nos olhos para B2, B6. Então, característica, ou bócio, no caso do iodo, palidez, fadiga, esforço de anemia ferropriva. Então, já observa-se fazendo uma avaliação. A pessoa é avaliada, né, do estado nutricional, não só exames de sangue, mas aqueles antropométricos também, pesa, tira as medidas de massa corporal, de gordura corporal, e é possível também fazer a bioimpedância, passa uma corrente elétrica pelo corpo e existe
uma diferença da corrente em termos da quantidade de água do corpo e a quantidade de gordura. E também é possível avaliar mais ou menos a quantidade de massa gorda, massa magra do indivíduo. Aí tem algumas medidas antropométricas aqui, né, com esse tipo de régua, paquímetro, agora não lembro o nome do aparelho, e é possível medir, por exemplo, circunferência braquial, né, indica da avaliação da reserva muscular, né, critério para baixa reserva menor que 23,5, segundo o Fundo das Nações Unidas da Infância, Unicef. Então, reserva muscular dos braços. Pregas cutâneas subescapular tricipital para avaliação da reserva energética. Outra medida, circunferência do pescoço, da avaliação de risco cardiovascular. A referência é que mulher adulta tem a normalidade abaixo de 34 centímetros. A cintura, normalidade abaixo de 88 centímetros. Essa relação cintura-estatura, né, baixo risco cardiovascular, menor que 0,5, no caso de risco de comorbidade, certo? Lembrando que tem muita relação com essa gordura abdominal, adiposidade central, com a resistência insulínica. Então, foi comprovado, se você diminui alguns alimentos que têm alto índice glicêmico, liberam a insulina muito rapidamente, como pão branco, arroz branco, macarrão, né, com farinha de trigo refinada. Então, tudo isso eleva rapidamente, entra no organismo, a gente sabe que é convertido em glicose. E se você diminuir esses alimentos, você consegue diminuir a sua gordura abdominal, porque tem uma relação direta com a liberação ali da insulina. Tá? Índice de massa corpórea, vocês fizeram no início da disciplina, né? O peso dividido pela altura ao quadrado, e é considerado normal de 18,6 a 24,9, acima de 25 começa acima do peso, 30 obesidade grau 1, 40 obesidade grau 2. E abaixo ali de 18,5, né, 18,5, aí a pessoa abaixo do peso. Então, avaliar o estado nutricional do indivíduo durante essa fase de gravidez, e isso dá um norte para a recomendação de suplemento que for necessário. Então, micronutrientes, né, durante a gravidez, consumir cálcio, vitamina D, tem as quantidades aqui, iodo, antioxidantes, E, A, C, o zinco também, para suplementação, por 6 semanas, né? Existem alguns riscos, a gente vai falar, selênio, riscos da fase, né, de gestacional. A suplementação terapêutica desses nutrientes não é consensual na literatura, recomenda-se suplementação apenas dentro do limite máximo de ingestão. Fibras também, 28 gramas por dia, o ideal. E ingestão hídrica, né, 3 litros por dia, considerando a composição dos alimentos, né, 20%, 80% deve ser consumido via direta, totalizando 2,4 litros. Então, considerando que já se toma suco, o leite, componentes ali, alimentos que possuem grande quantidade de água, né. Aqui tem as dosagens sugeridas para suplementação obrigatória e complementar. Então, na gravidez é obrigatório o ferro, né, avaliar se tem anemia ou não, inicia-se no pré-natal até o 3º mês pós-parto. Suplementação opcional, lactobacilos, por quê? E bifidobactério, que são os micro-organismos que protegem a flora intestinal. Então, em temperatura adequada, esses suplementos são bem, como se diz, não são baratos, são mais caros, né, com cepas ativas,
porque ela tem que resistir o pH do estômago, então muitas vezes tem uma dupla encapsulação. E DHA, que é o ácido graxo de ômega 3, de 200 a 600 miligramas por dia, tá? E quais são os riscos relacionados aos alimentos durante a gravidez? Então, existem riscos que alguns alimentos não é sugerido durante a gravidez e tem alguns alimentos que são sugeridos, como aquele caso das suplementações. Vocês lembrariam algum risco ou alguma coisa que vocês já ouviram falar que não é recomendado? Toxoplasmose. Perfeito, Nelly. Hã? Isso mesmo. Isso mesmo, a Nelly lembrou da toxoplasmose. Deixa eu ver se foi o primeiro que eu fiz aqui. Toxoplasmose. Então, aonde nós encontramos aí esse protozoário, né, que provoca toxoplasmose? O risco aqui é de perda do feto, né, ou malformação, né, o risco de aborto é grande. Então, precisa cozinhar muito bem os alimentos, e no caso de peixes, não é que não possa consumir o peixe cru, né? No caso de comida japonesa. Pode, mas recomenda-se o congelamento a menos 12 graus por 2 dias antes do consumo do alimento cru, né? Isso é mais sugerido para peixe, né? Porque as frutas, as verduras, se a gente congelar, ele perde as suas características, a não ser que seja um congelamento industrial. Por que sugere congelamento a menos 12? Alguém saberia? Não, eu não sei, não. Porque o congelamento e o cozimento, nesse caso do protozoário, ele mata os ovos do protozoário. O congelamento é capaz de matar os ovos do protozoário. Vocês já sabem, né? Vocês estão fazendo engenharia de alimentos, vão ainda cursar várias disciplinas que falam das formas de conservação dos alimentos, e também acho que já tiveram microbiologia, certo? E sabem que o congelamento não mata micro-organismos, certo? Ele só diminui a velocidade, né, de proliferação, de crescimento, velocidade das reações químicas. Porém, os ovos de protozoários são mortos no congelamento. Então, por isso, mas por segurança, recomenda-se que a grávida não consuma, né? Qual é o outro risco também, doença que tem um risco de aborto e as grávidas não devem consumir? Lembra de mais algum? Não. A listeriose, Listeria monocytogenes. Então, também é um risco de aborto, né? Essa bactéria, ela está presente principalmente em derivados de animal, em leite cru, e é o caso, por exemplo, de queijo Minas. Muitas mulheres na gravidez, recomenda-se não consumir queijo Minas, porque é um queijo muito mais fresco, né? Feito com leite só pasteurizado, sem esterilização, às vezes com leite cru, então tem um risco de ter ali uma carga de Listeria monocytogenes, então recomenda-se não consumir queijo Minas, por causa da listeriose, que pode provocar aborto também. Outras questões da gravidez, como o desenvolvimento de diabetes gestacional, não só associado ao consumo de doces, mas às vezes quando não se consome muita quantidade de fibras, pode ocasionar, né, questões também ambientais, genéticas, dislipidemias, né, colesterol alto também pode acontecer, a pressão alta, e isso é muito risco, né, durante o parto, e, de um modo geral, algum aumento de inflamação, estresse oxidativo, tá bom? Então, por isso que precisa cuidar dos alimentos nessa fase.
Opa, tem mais aqui, mais um. Mais, eu falei aqui, eu coloquei as espécies de ricas em mercúrio, então risco também para algumas espécies de peixe, né? Que sabe-se que o peixe carrega muitos metais e metais tóxicos como o mercúrio, é um risco também para a gravidez. Principalmente, né, na literatura consta cavalo, arenque, tubarão, atum, o cação, peixe-espada. Então, cuidado nesse consumo, porque mesmo com tratamento térmico, persiste aí a quantidade do mineral. Chás também, no período gestacional, alguns devem ser evitados, que é considerado inseguro, principalmente por causa da sua composição, algumas substâncias que nesse período gestacional pode até ser considerado tóxico, né? Camomila, espinheira sagrada, sene, hibisco, chicória, confrei, poejo, zimbro e a babosa. Tá? Professora, por que a camomila? Ela também tem alguns compostos tóxicos, não é tóxico para nós no dia a dia, no consumo. Depois eu vou pesquisar qual que é o composto que ela tem. Mas para a grávida já persiste aí alguns riscos, né? Porque a camomila não é o caso da cafeína. A cafeína também sugere que consuma em menos quantidade, né? Como tem no chá mate, chá verde, no café, em Coca-Cola. Mas a camomila eu vou verificar qual que é o nome do composto, tá? Agora, para a nutrição já do recém-nascido, lactente, né? É sempre a recomendação de leite materno, além dos aminoácidos, gorduras. O leite ele tem uma carga ali de enzimas que são importantes na digestão, micro-organismos para o desenvolvimento da flora intestinal, proteção também e desenvolvimento de todo o organismo do bebê, tá? Então, até eles falam que a alimentação do recém-nascido, né, do lactente, com menos de 2 anos, significa os primeiros 1000 dias de vida do recém-nascido, né? O ideal é que seja com leite materno, e aí, a partir dos 6 meses, que pode ser complementado com, com outras, né, com primeira refeição, alguns 3 alimentos de cada grupo, frutas amassadas, né, raspadas, a não ser que a criança não tenha, que tenha dificuldade e não consiga ingerir o leite materno, ou por algum motivo, né, a mãe, existem as fórmulas infantis também que podem ser introduzidas. A maioria, ela tem leite de vaca, o soro de leite, né? Ou então aquelas fórmulas que não têm o leite na composição, que tem substitutos, né, vegetais. E então, a partir dos 12 meses, é que a refeição da criança assemelha à refeição da família, né? Mas aí tem as recomendações aí de 7 a 8 meses a segunda refeição, uma papa, de 9 a 11 meses vai gradativamente mudando a consistência, e tem outros segmentos da medicina e da nutrição que recomenda o contato direto, né, e de forma gradual, variando o alimento que a criança mesmo segura com a mão e vai provando determinados tipos de alimento. Aí é um outro segmento, né, da nutrição. Esse quadro, ele mostra as ações para alcançar a nutrição, desenvolvimento fetal e infantil ótimos. É uma recomendação e uma ligação direta com os programas, políticas públicas, né, programas de abordagem de nutrição, agricultura, segurança alimentar, redes de segurança social, desenvolvimento da primeira infância, educação básica, água, saneamento, serviços de saúde, tudo isso impacta no acesso do uso do serviço de saúde.
ambiente seguro e higiênico, né? E todos esses serviços, acesso, recursos alimentares, o cuidado, né, doméstico, comunitário, a segurança alimentar, a disponibilidade, acesso econômico, tudo isso vem de políticas, de governança, liderança, o contexto social, econômico, político, ambiental. Então, de um lado aqui, a gente precisa construir um ambiente favorável para a alimentação na infância, né? Rigorosas avaliações, estratégias de defesa, uma coordenação, responsabilidades, legislações, programas de liderança, mobilização de recursos domésticos. Então, tudo isso vem de conhecimento e evidências. E aí vai promover aleitamento, né? Alimentos ricos em nutrientes. Isso exige também intervenções e programas específicos de nutrição, saúde do adolescente, suplementação, fortificação da alimentação, aleitamento, alimentação complementar, prevenção, intervenção nutricional, e isso promove uma nutrição, desenvolvimento fetal e infantil. Todas essas políticas e as informações, ela vai ter um impacto direto no curso da vida. Então, a alimentação na infância é decisivo para a saúde de um modo geral, depois na fase adulta. Então, diminui morbidade e mortalidade, né? A morbidade são as doenças, aumenta a estatura, o desenvolvimento, o crescimento, o desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional, diminui obesidade, doenças, né, não contagiosas, aumenta o desempenho escolar, a aprendizagem e a capacidade de trabalho e produtividade, claro, né? Se a sociedade, o governo cuida desde da alimentação na infância, né? Isso que a gente não está nem falando dos âmbitos aí de educação, né? E entra também a educação no sentido de promoção da saúde, educação nutricional. E se o governo cuida desde a infância, vai promover um adulto saudável que tem capacidade produtiva, né? É isso. Alguma dúvida? Não. Aí a gente parte aqui para a nutrição dos adolescentes. Esse foi um estudo relacionado nutricional com uma pirâmide alimentar invertida, que foi realizado com adolescentes de Ilhabela, no estado de São Paulo. Então, ao invés da pirâmide com as recomendações, o que seria o ideal, os adolescentes consumiam muito mais do que está na base aqui, que são doces, açúcares e doces. Depois, quantidades grandes de óleos e gorduras e de feijões também, soja, feijão, farinha. 3 a 5 porções de arroz, pão, massa, batata, carnes e ovos, 1,5, está aqui no meio. Leite, queijo, 1,5 porções. E muito pouco, né? Meia porção de frutas, verduras e legumes, só 1 porção. Então, uma grande quantidade de açúcar e gordura. Essa fase de adolescência é muito difícil, existem muitas mudanças envolvidas, né? Social, as mudanças da puberdade, as mudanças sexuais do corpo, da voz, o envolvimento com os colegas, o emocional, e é difícil incentivar os adolescentes para consumo de alimentos saudáveis. Então, tem que ser com diálogo, sem impor, né, de uma forma natural, sem fazer comparativos com os adultos. Então, mostrando que é difícil, uma fase mais complicada, mas é muito necessário que se consuma, é uma fase ainda em desenvolvimento, que envolve muito estudo também, então não pode ser deixado de lado, tem que incentivar o consumo de alimentos que protegem a saúde. E na fase do envelhecimento, como eu falei para vocês, eu estou passando, aí vocês vão se aprofundar na leitura desse texto, desse capítulo, tá?
As alterações da composição corporal aqui é muito importante. Nós vimos que na fase de crescimento e também no envelhecimento precisa de muita proteína, porque o idoso ele perde, né, reduz a massa muscular, que é chamado sarcopenia, redução de força, capacidade funcional, fragilidade, diminui a água corporal, assim como criança, o idoso ele tem a dificuldade da percepção, tem que ficar oferecendo água o tempo todo. Já não tem a percepção da sede. Reduz a densidade mineral óssea, que é osteopenia e osteoporose, né? Então, o cálcio, a vitamina D, que ajuda a fixação de cálcio nos ossos, aumenta da redistribuição da gordura corporal. Então, pode ter diabetes, obesidade, dislipidemias, doenças cardiovasculares. Então, são agravos. Então, a alimentação tem que ter cuidado na fase de envelhecimento. Alterações do balanço proteico durante o envelhecimento e os desfechos, né? Então, incapacidade, taxa de morbidade e mortalidade, né? São provocadas por quê? No envelhecimento, tem, às vezes, subnutrição, ele perde o apetite, resistência anabólica e também a inatividade física, fica muito sentado, né? Não gosta de fazer atividade, não tem incentivo. Algumas doenças, então precisa de mais proteína, um desbalanço nessa síntese e reduz também o consumo porque não tem fome, né? Não tem apetite. Aí reduz a massa muscular e declínio da performance física. E aí isso leva a quedas, fragilidade, isso que não é favorável, né? Aqui, para finalizar, eu vou passar um vídeo que fala dessa nutrição aí nas diferentes fases da vida, tá? Ter uma vida saudável depende muito do que o indivíduo consome. A alimentação está diretamente ligada ao funcionamento do organismo. É a partir da ingestão de alimentos saudáveis que o corpo recebe os nutrientes, vitaminas e minerais necessários para manter o funcionamento adequado. Cada fase da nossa vida pede nutrientes diferentes e, por isso, ter uma boa nutrição é fundamental para o desenvolvimento completo do organismo. Cultivar bons hábitos alimentares desde o início da vida ajuda na manutenção da nossa saúde e, por consequência, uma melhor qualidade de vida. Os hábitos alimentares e de vida adquiridos na infância e na adolescência tendem a permanecer na fase adulta, influenciando a saúde e, consequentemente, a qualidade de vida do indivíduo. Nessa fase, o organismo inicia os processos de envelhecimento e, caso não tenha recebido os devidos cuidados até então, poderá abrir um grande espaço para doenças crônicas, que, se não forem controladas, levarão à degeneração orgânica e à morte precoce. A alimentação na fase adulta é voltada para uma nutrição defensiva, isto é, uma nutrição que enfatiza fazer escolhas entre alimentos saudáveis para promover o bem-estar e prover o sistema orgânico de maneira que tenha um funcionamento ótimo durante o envelhecimento. Quando nos tornamos adultos, a vida corrida muda drasticamente nossa rotina de alimentação. Muitas vezes, por falta de tempo, optamos por alimentos rápidos e práticos, ricos em calorias e muitas vezes com doses elevadas de gorduras saturadas. Além disso, é nessa fase que os nossos índices de estresse aumentam, devido ao aumento de responsabilidades. E segundo pesquisas, 1 em cada 5 adultos são sedentários. Segundo o IBGE, no Brasil,
esse número é ainda mais alarmante. Pesquisas brasileiras apontam que 40% dos nossos adultos são sedentários. Some a alimentação desregrada com o estresse diário e o sedentarismo, e o resultado serão maiores chances de doenças crônicas, tais como a obesidade, que por sua vez facilita o aparecimento de diabetes mellitus e hipertensão arterial, por exemplo. Por isso, nessa fase é primordial que o indivíduo se esforce em manter uma dieta equilibrada, evite o consumo de produtos processados e dê preferência a alimentos in natura. Para quem não consegue se alimentar bem, um nutricionista pode auxiliar, gerando uma dieta variada com frutas, verduras, raízes, tubérculos, carnes, entre outros, e que seja bem prática para fazer no seu dia a dia. É importante frisar que o consumo exagerado de alimentos saturados deixa o nosso metabolismo mais lento e, por consequência, menos disposto a praticar exercícios, e um problema leva ao outro. O importante é que você tenha uma alimentação variada, e isso significa ter alimento de todos os tipos, tais como grãos, raízes, farinhas, frutas e verduras, leites e derivados, carnes, peixes e etc. Mas também significa que óleos, gorduras, sal e açúcar podem ser utilizados, desde que com moderação. Alimentos como esses, quando ingeridos adequadamente, podem contribuir para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. Além disso, especialistas apontam algumas dicas que podem te ajudar a se manter saudável na fase adulta. Fazer ao longo do dia pelo menos 3 refeições e pequenos lanches nos intervalos de cada refeição. Não pular refeições, especialmente o café da manhã. Comer tranquilamente, mastigando bem os alimentos. Aumentar a ingestão de fibras, como farelo de trigo, cereais integrais, verduras de folhas, frutas com casca e bagaço, pois auxiliam no funcionamento do intestino. Reduzir o consumo do sal e açúcar, incluir no cardápio diário frutas e hortaliças cruas. Dar preferência a preparações assadas, grelhadas ou cozidas, com pequenas quantidades de óleo vegetal. Beber no mínimo 2 litros de água por dia. Indo muito além da capacidade de manter o corpo vivo, a alimentação tem papel essencial na saúde em todas as fases da vida. Uma vida só é vivida com qualidade se a alimentação não afetar a saúde. Alimentos gordurosos, açucarados ou com muito sódio podem até ser saborosos, mas quando consumidos em excesso, afetam o organismo de muitas maneiras e são a porta de entrada para complicações graves. O importante é lembrar que uma boa alimentação equilibrada é fundamental para o bom funcionamento do corpo. O acompanhamento de um profissional auxilia muito no desenvolvimento da educação. Pronto. Bom, o vídeo, por fim, falou várias recomendações aí que nós já sabíamos, né? E por que impacta da alimentação da infância, né, para a fase adulta. Ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta?